Graças a paz, irmãos e irmãs. Boa noite a todos e a todas. Que a paz de Jesus Cristo reine no seu coração, aí na sua casa e aqui no templo também. Eu quero hoje falar a respeito como lidar com o sofrimento. Então, meu irmão, minha irmã, quero pedir para que você não saia do canal, fique firme aí, que eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, amém? Para isso eu quero ler o texto de 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 12 ao 16 e o 19. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 até o 16 e o 19, que diz assim, versículo 12: Amados, não estranheis a provação que como fogo vos sobrevém, como se vos estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Mas alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Se sois insultados por causa do nome de Cristo, sois abençoados, pois sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Nenhum de vós sofra como homicida, como ladrão, participante do mal, ou com quem se intromete em negócios alheios. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifica a Deus com esse nome. Agora o versículo 19. Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Amém. Até aí. Irmãos e irmãs, como eu disse, eu quero falar sobre como lidar com o sofrimento. Todos nós já tivemos algum tipo de sofrimento na vida, irmãos. Sofrimento, ela faz parte da vida do ser humano desde os primórdios. Porém, há vários tipos de sofrimento. Sofrimento religioso, sofrimento familiar, sofrimento de uma nação. Eu quero contar aqui alguns exemplos de algum sofrimento para que nós entendermos o que fazer quando ela nos chegar. Irmãos, em 1985, após uma batalha campal, Congresso Nacional, no Congresso Nacional nós adquirimos o direito de escolher nosso presidente através do voto popular. Depois de uma campanha ferrenha, esse homem que tem o nome de Tancredo Neves, ele não pôde assumir como presidente, porque ele foi acometido de uma doença. Na época os médicos disseram que era uma diverticulite no duodeno, no intestino delgado, mas ele não pôde assumir como presidente, porque na noite da posse, ele foi levado às pressas para o hospital, e ele fez uma cirurgia lá no Hospital da Base Militar em Brasília. Porém, essa cirurgia não foi bem sucedida, e ele teve que ser trazido para São Paulo. E em São Paulo, ele fez mais 6 cirurgias. Ele teve que fazer mais 6 cirurgias, sofreu muito, depois ele veio a falecer. E esse fato, irmãos, comoveu o nosso país, porque era um sonho do povo brasileiro escolher o seu presidente. Nós vínhamos de um presidencialismo, do militarismo, e o presidente anterior era o João Figueiredo, e vinha acontecendo muitas coisas, e o povo tinha um sonho de poder escolher o seu próprio presidente, mas o Dr. Tancredo Neves não pôde assumir porque ele teve essa enfermidade e ele veio a falecer. Porém, os médicos na época disseram que era diverticulite no intestino delgado,
Mas 12 anos mais tarde, eles revelaram que era um câncer, né? Na época, porque o câncer tem um nome muito pesado na época, eles não disseram isso. Eles apenas disseram que era uma diverticulite. Mas esse fato, ele causou muita comoção no nosso país, porque o povo desejava, o povo ansiava por um presidente, né, escolhido por eles mesmos. Isso, o país inteiro, a nação inteira sofreu muito. E você quer ver outro tipo de sofrimento? É bem típico da nossa época agora, é o sofrimento familiar, né? Por conta do que está acontecendo no mundo, muitas famílias estão sofrendo, muitas famílias perderam seus entes queridos, muitas famílias estão sofrendo, né? E talvez você também já passou por algum tipo de sofrimento, talvez você nesse exato momento esteja sofrendo, a sua família está sofrendo por algum motivo, né? Eu não sei o que está acontecendo, mas talvez a sua família esteja sofrendo também nesse momento, perda de um membro, perda, casamento rompido, né? Filho que se envolve nas drogas, são tantos motivos, irmãos, que traz sofrimento para uma família. E por último, é o sofrimento espiritual, sofrimento religioso. E eu quero falar de um homem, né? Ele é o apóstolo, chamado apóstolo Paulo, um homem chamado Paulo. Ele causou muito sofrimento ao povo de Deus, muito, muito, muito. O apóstolo Paulo era um perseguidor ferrenho dos cristãos para levar preso. A Bíblia diz que ele manietava os cristãos, amarrava os cristãos e levava para Jerusalém, né? E foi Paulo também que consentiu na morte de Estevão, que morreu apedrejado por causa do evangelho. Olha que coisa terrível. Estevão estava pregando o evangelho, Estevão foi confrontado pelo sumo sacerdote, ele falou das coisas de Deus, desde os tempos primórdios até Jesus Cristo. Mesmo assim, ele foi apedrejado. E olha que coisa interessante, o apóstolo Paulo, ele que era um perseguidor ferrenho dos cristãos, depois de convertido, ele sofreu muito, ele sofreu demais, irmão, por causa de Cristo agora, né? A Bíblia diz que um homem chamado Ananias, no dia da sua conversão, Jesus falou assim para Ananias: vai à rua chamada direita, né, a casa de Simão, tem um homem chamado Saulo, ele está orando. E Ananias disse para Jesus: Senhor, mas esse homem, ele tem feito muitos males aos teus santos, né? Estava com medo, e com razão. Porém Jesus disse algo interessante para ele em Atos 9, Jesus disse sim para ele, irmãos. Eu quero ler com vocês, eu quero ler para você. Está escrito assim: eu mostrarei o quanto este homem deve sofrer pelo meu nome. Como eu disse, aquele homem que causava sofrimento na vida dos cristãos, agora está sofrendo, vai sofrer por causa de Cristo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, que ele sofreu 5 vezes, ele foi açoitado 39 vezes, 39 chibatadas, 5 vezes, durante 5 vezes, ele foi açoitado com 39 chibatadas. Ele sofreu naufrágio, ele foi picado por uma víbora, ele sofreu ataque de patrícios, sofreu com ataque de bandidos, né? Ele sofreu muito por causa de Cristo, muito, muito, muito. Então, o sofrimento, como eu disse no início, ele faz parte da vida do ser humano, desde os primórdios. Eu, por exemplo, eu tenho um fato de muito sofrimento na nossa vida também. Logo após meu casamento com a Marta, né, um mês após o nosso casamento, meu pai faleceu. Nós casamos em dezembro, dia 22 de janeiro, e em fevereiro, dia 26 de fevereiro, meu pai faleceu. Isso causou muito sofrimento para a nossa família, né? Isso trouxe muita tristeza. Nessa época nós não conhecíamos a Cristo ainda, mas eu quero dizer uma coisa para você, irmãos. Nessa época Deus cuidou de nós, Deus guardou a nossa vida, Deus consolou os nossos corações.
Aí o meu irmão mais velho trouxe a responsabilidade para si, ele conduziu a nossa família, e hoje nós estamos aqui, firme, forte, né? E caminhando nos caminhos de Deus. E esse texto que nós lemos, carta de 1 Pedro, capítulo 4, essa carta o apóstolo Pedro escreveu aos crentes que haviam deixado as suas terras, aos crentes da diáspora, né? O que significa diáspora? Diáspora, os crentes que foram dispersos por conta de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo. Eles foram dispersos e muitos deles deixaram suas pátrias, muitos deles deixaram seus bens para trás, muitos deles foram escorraçados da sua terra natal, deixaram a sua igreja e eles foram para vários lugares. No capítulo 1, o apóstolo Pedro diz que muitos foram dispersos para Bitínia, para Capadócia, para Macedônia, para a Galáxia. Então muitos deles deixaram suas casas, suas terras e foram para esses lugares bem distantes, foram para a cidade do Ponto. Então Pedro está escrevendo essa carta para esses irmãos, e Pedro na verdade está consolando os irmãos, né, por conta desses acontecimentos. E esses irmãos, eles têm tudo a ver conosco. Nós também estamos sofrendo nesses dias, nesses momentos. Nós estamos passando por um tempo pandêmico terrível. E esse tempo não passa, irmãos. Esse tempo parece que só vai passar mesmo com as vacinas, né? Eu não sei se alguém da sua família já vacinou, mas graças a Deus, está chegando a minha vez. Pastor, está chegando a minha vez. Acho que semana que vem, 10 dias talvez, a classe 6.5 vai poder vacinar. E esses irmãos que foram tirados de suas casas à força, irmãos, embora eles eram odiados pelo mundo, não cristãos, né? Mas eles eram eleitos de Deus. Então essa palavra eu quero deixar para você que me assiste, você que está aqui na igreja, né? Embora nós estamos sofrendo esse tempo pandêmico, nós somos eleitos de Deus. Ponha isso no seu coração, grave isso na sua mente. Nós somos servos e servas de Deus, né? Embora nós somos despojados pelo mundo, mas nós temos uma herança incorruptível. E embora nós estamos sofrendo toda sorte de opressão por causa dessa doença, essa doença traz opressão, essa doença traz incerteza, essa doença traz medo, né? Nós somos guardados pelo poder de Deus. Deus tem nos guardado de toda essas coisas. E esses irmãos, embora sofrendo angústia no presente, eles estavam engajados, né, a olhar para o futuro. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que olhar para o futuro. Nós temos que olhar para a vida eterna. Como eu disse, o apóstolo Pedro escreveu essa carta aos crentes da diáspora, aos crentes que foram dispersos, aos crentes que foram perseguidos, né? E nessa carta o apóstolo Pedro trata a questão do sofrimento, irmãos. Como que nós vamos lidar com ela? Primeiro, nós não podemos estranhar o sofrimento. Versículo 12, eu vou ler novamente o texto. Amados, não estranhei a provação que vem como fogo, vos sobrevém, como se estivesse acontecendo alguma coisa estranha. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo que a provação, ela vem como um fogo, né? E Pedro está dizendo que não é para nós estranharmos. Você sabe por quê? Porque nós não podemos estranhar o sofrimento? Porque o sofrimento, ela não escolhe cor, nem raça, nem etnia, nem religião. Quando ela chega sem avisar, sem aviso prévio. Ela chega sem aviso prévio. Talvez hoje nós estamos aqui num bem bom, com saúde, tranquilos. Amanhã nós não podemos estar, irmãos, né? E Pedro está dizendo, quando chegar essa coisa, essa provação, não é para nós estranharmos. Nós temos que encarar, nós temos que enfrentar, nós temos que batalhar, seguir firme na fé,
É isso que faz a diferença num cristão, aquele que tem fé, aquele que não tem, aquele que é mais forte, aquele que é mais fraco, né? A vida de Jesus também disse: no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? Se Jesus venceu o mundo, nós vamos vencer com Ele, irmãos. Nós venceremos com Ele, né? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que me assiste, vocês que estão aqui no templo, que todo sofrimento humano, todo nosso sofrimento não se compara ao sofrimento de Cristo. Jesus sofreu muito, irmão. Jesus sofreu muito. Naquela quinta-feira à noite, depois de ceiar com o discípulo, ele desceu para o Getsemane, foi orar. Logo após a sua oração, ele foi traído com um beijo da morte. Eu costumo dizer que é o beijo da morte, né? E naquela mesma noite, Jesus foi julgado e condenado naquela mesma noite. E na sexta-feira bem cedinho, irmãos, ele foi apresentado às autoridades, foi apresentado a Herodes, a Pilatos, e às 9h da manhã de sexta-feira, ele foi crucificado. E a Bíblia diz que do meio-dia até as 3h houve trevas, e às 15h Jesus morreu, Jesus faleceu. E esse fato trouxe muita tristeza, trouxe muito sofrimento, primeiramente aos discípulos, à família de Jesus, aos seus seguidores. Só que uma coisa interessante aconteceu nesse fato de Jesus, porque ele havia anunciado lá atrás, de que ao terceiro dia ressurgiria, né? O sofrimento pela morte de Jesus, no domingo de manhã, ela se converteu em alegria. É a primeira vez que eu vejo, irmãos, que um sofrimento, tamanho sofrimento, ela se converte em alegria, né? Normalmente o sofrimento, ela se converte em consolo, depois ela fica para a história, depois ela se converte em lembrança. Mas a morte de Cristo, ela se converteu em alegria, né? E outra coisa, irmãos, o que eu aprendo aqui nesse texto com o apóstolo Pedro, para nós nos distrairmos quando chegar o sofrimento, né? Sabe por quê, irmão? Porque nós temos que lutar contra o esquema desse mundo, nós temos que lutar contra a doença, nós temos que lutar com tantas coisas que nos assediam, né? E se não bastasse as nossas lutas diárias no campo espiritual, na nossa vida particular, na nossa emoção, nós ainda temos que lutar contra o Covid-19, que ele tem ceifado muitas vidas mundo afora. E isso, como eu disse lá na introdução, isso causa sofrimento nas famílias, causa dor, causa tristeza, né? E outra coisa que eu quero dizer para vocês, meu irmão, minha irmã, é que ser cristão é viver na contramão deste mundo perverso. Esse mundo, ele é perverso. Então ser cristão é viver na contramão, é ser luz nas trevas. Como é que eu sou luz nas trevas, pastor? Eu sou luz nas trevas ficando firme, não sendo abalado por qualquer coisa, por qualquer notícia. Eu quero fazer uma pergunta para você, meu irmão, minha irmã. O que rege a sua vida? É notícia da televisão? Ou é Jesus Cristo? Ou é a palavra de Deus que nos consola, que nos ensina, que nos fortalece? É isso que tem que ficar para nós, irmãos, né? Então nós temos que ser luz nas trevas, viver em santidade num mundo cheio de impurezas, né? É isso que nós temos que ser. Em segundo lugar, devemos nos alegrar com o sofrimento. Versículo 13 diz assim: mas alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. 14: se sois insultados por causa de Cristo, sois abençoados, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Irmãos e irmãs, você já foi insultado por causa de Cristo? Eu já fui insultado por causa de Cristo, né? Eu já contei isso aqui. Eu tive um debate ferrenho com o TJ, né? E no fim, ele concordou comigo que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo não é apenas um
foi um grande homem, um grande sacerdote. Não, Jesus Cristo é Deus. E eu provei isso para ele com apenas um versículo da Bíblia. Evangelho de João, capítulo 17, verso 5. Apenas com esse versículo eu provei para ele. Porque na Bíblia deles, Evangelho de João, capítulo 1, esse texto que o Ramon leu, esse texto, ele está diferente, está modificado. Então nós devemos nos alegrar no sofrimento de Cristo. Irmãos, a questão não é como nós vamos passar ou não pelo sofrimento. Porque se o sofrimento nos vier, nos assediar, de qualquer maneira, nós vamos ter que encarar, né? Mas a grande questão é como que nós vamos reagir no sofrimento. Como é que nós vamos agir no sofrimento, né? Nós devemos olhar para o sofrimento com a perspectiva, né, da recompensa que teremos na segunda vinda de Cristo e morar com Ele. Essa deve ser a nossa perspectiva. Olhar para o sofrimento na perspectiva da volta de Jesus. Porque o texto que eu citei aqui está dizendo que é para nós alegrarmos por seres participantes no sofrimento de Cristo. E o verso 16 diz mais ainda: se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Pelo contrário, glorifique a Deus com esse nome, o nome de Jesus, esse nome que está acima de todo nome, né? Então nós devemos olhar para o sofrimento com essa perspectiva da segunda volta, da recompensa. Nós não podemos nos abatermos com isso. Nós temos que olhar para Cristo, porque nós somos cristãos, porque, como eu disse lá atrás, nós temos que ser luz nas trevas. Viemos a esse mundo para estarmos na contramão. Nós somos o dos contra, né? Então, em vez de tristeza e desespero, nós devemos nos alegrar com alegria indizível, né? Que está cheio de glória. O apóstolo Paulo, no 2 Coríntios capítulo 4, ele diz assim, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós eterno peso de glória, né? Paulo disse isso lá em 2 Coríntios 4. Então nós devemos alegrar no sofrimento. A grande questão é como é que nós vamos reagir no sofrimento. Às vezes, irmãos, eu gosto de dizer assim, que Deus, Ele não vai te livrar no sofrimento, do sofrimento, mas Ele vai livrar no sofrimento. É isso, esse que é a grande questão. Essa que é a grande coisa boa que Deus tem preparado para nós. E no fim da jornada, irmãos, nós vamos encontrar com o Mestre. Quando o Mestre vier nos buscar, nós receberemos a nossa recompensa. Aqui eu e você e eu, nós teremos lágrimas. Aqui nós passamos pelos vales, pelo deserto, mas lá no céu, né, na nova cidade, na nova morada nossa, lá não vai ter mais choro, nem dor, nem nada. Lá nós vamos, a Bíblia diz que o próprio Deus vai enxugar nossas lágrimas. Terceiro e último lugar, irmãos, nós devemos avaliar nosso sofrimento, né? Isso é uma coisa que nós devemos aprender também. Nós precisamos avaliar o nosso sofrimento. Olha o que diz o versículo 15. Versículo 15 diz assim: mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, participante do mal, ou como é quem se intromete em negócios de outro. Irmãos, eu estava meditando nesse texto e eu achei muito interessante. Há 2021 anos atrás, já existia pessoas que se intrometiam no negócio do outro. Você já imaginou? Isso é bem latente na nossa época. Isso faz parte do nosso contexto diário, né? E Pedro está dizendo aqui, ó, não sofra nenhum de vós como homicida, né? Ladrão, participante do mal, como alguém que se intromete em negócios de outro. Essas coisas citadas aqui pelo apóstolo Pedro, ele não produz glória, ele não produz alento, ele não produz salvação, irmãos, né? O crente não deve sofrer por esses motivos. O crente não deve sofrer por esses motivos, porque essas coisas, ele atrasa a nossa vida.
Então, o que eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, é que há sofrimentos na vida de um cristão que não é legítimo. Há sofrimentos na vida de um cristão, de uma cristã, que não é legítimo, né? Nós podemos sofrer em razão da nossa fé. Eu já sofri, como eu disse. Talvez você esteja sofrendo, talvez você já sofreu também, talvez você possa sofrer ainda, né? E nesse caso nós precisamos estar preparados para dar resposta a cada um. Então nós podemos sofrer em razão da nossa fé e do nosso testemunho. Isso nós podemos sofrer, mas não por causa da vida desregada e irrepreensível, não por causa disso, né? A questão não é o sofrimento, mas a causa dele. Irmãos, há muitas pessoas, né, que produzem o seu próprio sofrimento. Há muitas pessoas. Eu tenho visto aí nos noticiários, irmãos, que muitas pessoas estão participando de baladas, muitas pessoas estão participando de vários lugares, né, estão se aglomerando sem máscara. Isso é um grande perigo para a sua vida, né? E quem vai sofrer se ela pegar esse vírus? Ela mesma. Não sou eu nem você, ela mesma vai sofrer. Então essas pessoas, elas são provedoras do seu próprio sofrimento. E isso não produz glória nenhuma para elas, só vai trazer sofrimento, né? E outras pessoas que fazem negócio mal feito, isso produz sofrimento para a vida dela, vai trazer desconforto mais tarde, né? Por quê? Porque ela fez um negócio mal feito. Então tem pessoas que é causador do seu próprio sofrimento, né? Fazem negócio mal feito, aglomeram em tempo de pandemia, passam os outros para trás, contam mentiras. Então essas coisas, elas são causadoras do seu próprio sofrimentos, né? E esse tipo de sofrimento, como eu disse, ela não produz glória, não resulta em bênção, não resulta em recompensa, mas em maldição e condenação. Essas coisas atrasam a vida, não somente do cristão, a vida de todos. Por quê? Porque ele mesmo foi causador da seu próprio sofrimento. Então, a grande questão, né, não é sofrer por qualquer motivo. Há sofrimentos que não são legítimos para o cristão, para a cristão. E eu quero concluir, irmãos, com o versículo 19, que está escrito assim: portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus devem confiar a vida ao fiel Criador, praticando o bem. Irmãos e irmãs, nós devemos confiar no Senhor em meio ao sofrimento, porque, como eu disse, Deus, Ele não vai te livrar do sofrimento, mas Deus vai te livrar no sofrimento. Sabe por quê, irmãos? Porque o cristão, ele crê na soberania de Deus, ele crê na soberania e no amor de Deus. O cristão sabe que Deus está no controle da sua vida, e que Deus trabalha para o seu próprio bem, né? Em todos os momentos da sua vida. Quando os outros intentarem mal contra você, Deus transforma o mal em bem, como aconteceu com José lá no Egito, né? José, ele foi um tipo de Cristo. Ele foi vendido pelos seus irmãos aos mercadores egípcios. Porém, mais tarde, José, ele foi o provedor da própria família dele, provedor do mundo ali em volta deles ali, porque José, ele teve um sonho e Deus revelou o sonho para ele, e ele foi provedor, ele foi governador do Egito. Mas José, até chegar a esse ponto, ele passou mais de 2 anos na prisão, ele foi acusado injustamente, ele sofreu, irmãos, mas ele não revidou, ele teve paciência. Muitas vezes nós, quando o sofrimento vem, nós não temos paciência, nós não perseveramos, nós não somos perseverantes na oração, nós não somos perseverantes na leitura, nós logo desanimamos, nós logo abandonamos, né? E começamos a murmurar, e isso causa em nós, irmãos, um descontrole emocional, muito descontrole emocional.
Então, quando alguém te intentar mal contra o crente, Deus transforma o mal em bem. Quando o sofrimento cerca o cristão de todos os lados, ele entrega o seu caminho ao Senhor. Salmo 37, 5 diz assim: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o mais ele fará. Aí o cristão entrega os seus problemas para Deus, ele continua trabalhando na obra, fazendo a obra de Deus com esmero, com empenho, com amor. É isso que importa para o cristão, né? O apóstolo Pedro exorta nesse versículo 19 que o sofrimento, longe de nos afastarmos de Deus, ele nos coloca mais perto dele. Então, meus queridos, essa palavra que eu queria deixar para você hoje, né, conforme aconteceu com o nosso Senhor Jesus, também nós aprendemos pelas coisas que sofremos. E eu quero terminar essa mensagem citando um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 21 e 22. Eu quero que você preste atenção nesse versículo. Esse versículo tem tudo a ver comigo, com você, conosco, pelo momento que nós estamos passando, pelo momento que o Brasil está passando, pelo momento que o mundo está passando. O texto diz assim, Atos 14, 21 diz assim: e depois de anunciar o evangelho naquela cidade e de fazer muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, renovando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar na fé, dizendo que em meio a muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. E eu quero deixar uma pergunta para nós, inclusive para mim, nesse tempo: o que eu tenho feito? Eu tenho anunciado o evangelho, ou eu tenho me retraído, ou eu tenho me escondido, né? Mas o texto está dizendo que é para nós, que Paulo anunciava o evangelho em meio às tribulações. Paulo não tinha medo, Paulo tinha coragem, né? Paulo, que fez o povo sofrer, agora está sofrendo por causa de Cristo. E no versículo 22 diz que Paulo voltou à cidade onde ele tinha pregado, onde ele tinha formado igreja, exortando os discípulos, o ânimo dos discípulos a perseverar na fé. Irmão, como é que está a sua fé? Minha irmã, como é que está a sua fé? Ela está uma fé firme, forte em Cristo Jesus. E ele diz assim que em meio às muitas tribulações, nós estamos passando por tribulações, né? Nós devemos, o que importa é necessário entrar no reino de Deus. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, por essa noite, porque hoje nós ouvimos a Tua voz, hoje nós entoamos cânticos ao Teu nome, e o Senhor falou conosco, Pai. Ajuda-nos a perseverarmos, ajuda-nos a enfrentarmos o sofrimento, ajuda, Senhor, a caminharmos contigo, Senhor, no momento da dificuldade, Pai. Obrigado, Senhor, por mais esta